de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar. Isso aí, galera, bom dia. Entrei um pouco antes aqui do horário, uns minutinhos, para ver se está dando tudo certo de microfone, câmera. Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo, tudo ok, só me mandar um joinha aí. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes. Bom dia Marina, bom dia Marinei. Onde o Senhor me mandar. Estão me ouvindo? Certo de que Tá tudo certo, beleza. Bom dia Rosângela Morim. Ei, comunidade. Isso aí, galera, vamos começar o nosso bate-papo, 11 horas. Falar um pouquinho sobre vocação, dar um pouco do meu testemunho vocacional. E então entrei uns minutinhos antes, curtindo uma musiquinha. Marcos Roberto, bom dia. Vamos curtindo aí uma boa música, falando sobre vocação. E daqui a pouco eu começo também, a gente partilha um pouco, beleza? Esperar uns minutinhos ainda, que a galera vai entrando, ainda não está no horário. Bom revê-los, tenho acompanhado também as transmissões aqui pelo Facebook da paróquia, para Alejandro, junto também com o Padre Ervino e o Padre João, show de bola, viu? Parabéns aí à comunidade. O pessoal tem acompanhado bastante, muito legal. Amigos aí que são da região do ABC têm mandado para mim às vezes o print, enfim, né? De que tem acompanhado aí as missas, legal. Imagem e áudio perfeitos, beleza, Ed? Maravilha. Abração aí para você também. onde o Senhor me mandar. Certo de que vou Beleza. Fernanda, bom dia. Ei, minha gente, saudade, viu? A gente vai ficando em isolamento, né? Vai dando mais saudade ainda. Rita, bom dia. Ei, galera toda. Bom dia, Lismar. Ritinha, bom dia. Esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa, galera. Vocês estão bem? Estão bem aí? Como é que está São Bernardo? Lindo quadro atrás. Aqui tá mês de maio aproveitando, né? Então tá Guadalupe. Um lindo quadro que eu ganhei do meu primo na minha profissão perpétua, agora em janeiro. E Nossa Senhora, lá de Moçambique. Então, no ano que eu fiquei lá, também é uma imagem muito especial. Eles também têm muita devoção a Nossa Senhora de Fátima, por causa da colonização portuguesa. Deixa ela olhando pra gente aqui. Devido à colonização portuguesa, e então eles talham muito Nossa Senhora de Fátima lá, né? Essa daí tá aí. Bom dia, Renato! Ei, coisa boa, marido do Renato acompanhando também, gente. Coisa boa. Lourdes. Vamos lá então, né, pessoal? Vamos começar. Deixa eu tirar aqui a música de fundo. Beleza. Vamos começar então. Queria começar com uma oração. Que nós possamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre essa nossa manhã, sobre a nossa partilha, sobre as nossas vidas. Também intercedendo a Deus por todas as vocações, já que esse é o nosso bate-papo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, então, para começar essa nossa partilha, queria ler um trecho aqui da palavra, que está lá em Mateus, falando sobre vocação. Então, vamos recordar um pouquinho aí do chamado de Jesus aos seus discípulos. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, então me apresentando, né? Começamos com a nossa oração, depois falo um pouquinho dessa palavra, já deu tempo de mais um pessoalzinho entrar, então me apresentando para quem talvez esteja acompanhando e não me conheça. Meu nome é Michel, sou de São Bernardo do Campo, moro no bairro Assunção, mas frequento, né, a comunidade da Matriz, né, da Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, há anos já, né, enfim, já fazem 10 anos, 10 anos que eu saí de casa, da casa dos meus pais, entrei na congregação dos Salesianos de Dom Bosco, então sou religioso consagrado, religioso perpétuo, fiz meus votos perpétuos agora em janeiro, e atualmente estudo teologia, né, estou estudando teologia no segundo ano de teologia, na caminhada para o sacerdócio. Então, daqui a 2 anos, com a graça de Deus, se assim, né, Ele o quiser e permitir, então serei ordenado diácono e depois padre. Padre Alejandro, então, entrou em contato comigo, pediu para que eu partilhasse um pouco nesse final de semana, falando sobre vocações, final de semana do Bom Pastor, também dentro do ano vocacional da nossa Diocese de Santo André, para falar, então, um pouco sobre a minha vocação, testemunho vocacional e também um pouco sobre vocação. Se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa, né? Tem uma galera aí que é do tempo que eu estava aí, que a gente trabalhou junto, enfim, viram também a minha vocação nascer, florescer, enfim. Então, se tiverem alguma coisa aí, podem colocar, viu? Mas desde já agradeço, obrigado também pela presença, pela mensagem de vocês e pela sintonia nessa manhã. Esse trecho que a gente leu de Mateus mostra o chamado de Jesus, então, aos seus discípulos, os primeiros, e reforça que eles estavam no barco, eles estavam pescando porque eles eram pescadores. Jesus passa por ali e os chama. E aí, então, contando um pouco dessa realidade vocacional, é um pouco isso que vou partilhar com vocês, porque Jesus, ele passa e nos chama na nossa realidade. Hoje nós temos muitas maneiras de fazer pastoral, de falar sobre vocações, de chamar as pessoas, enfim, fazer encontros, mas Jesus ele vai se manifestando, isso que a gente tem que ficar atento no dia a dia. Há santos na história da igreja que Jesus, enfim, né, Nossa Senhora se revelam de maneira extraordinária. Mas o normal mesmo é o cotidiano da vida. Deus vai falando no cotidiano, na vida, nos fatos da vida. Então, como disse, sou de São Bernardo, tenho 29 anos, sempre cresci aí na região do ABC, nasci em São Caetano, morei em Santo André, depois São Bernardo. Minha família é católica, então desde pequeno fui educado na igreja católica, fiz a catequese de primeira Eucaristia, depois de crisma, perseverança, né, entre catequese e crisma, grupo de jovens, participei, enfim, fiz toda a minha caminhada. Depois do crisma, eu fiquei um tempo um pouco afastado, assim, diríamos, da igreja, né, enquanto participação, instituição. Aquelas crises de adolescente, né, eu estava no meu ensino médio, fui crismado, e então tive um pouco essa divergência institucional com a igreja. Fiquei um tempo assim. Depois, em 2007, isso, foi 2007,
comecei a conhecer um pouco o que é a renovação carismática dentro da Igreja Católica. Eu não conhecia, e comecei a achar muito interessante, muito bonito, né, o movimento, enfim. E aquilo começou a me chamar a atenção, né, entre um lugar e outro que ia, e comecei a sentir depois dentro de mim de novo esse desejo de estar de volta na igreja. Então, fui procurar um padre para me confessar, retomei minhas idas às missas diárias, né? Meus pais sempre iam, às vezes faziam chantagem com alguma coisa que eu queria para falar, não, vai na igreja, né? Enfim. E então comecei essa minha caminhada, essa minha retomada dentro da igreja, né? 2007, 2008. Em 2008, março de 2008, diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, na época eu estava fazendo cursinho e o terceiro ano do ensino médio queria prestar artes cênicas na USP, na Unicamp, enfim, era esse um pouco meu foco. E em março começou ali a nascer em mim uma inquietação de entregar a minha vida a Deus. Como eu disse, sou de família católica, morava com os meus pais e meu irmão mais velho. Nós não temos nenhum religioso ou padre na família, então não tinha nenhuma influência do tipo. Nunca, meus pais, apesar de serem católicos, nunca me incentivaram, assim, desde pequeno para falar, vai ser padre, né? Eu tinha crescido na igreja, mas nunca tinha servido como acólito, coroinha, nem nada disso, né? Nunca tinha pensado em ser padre, meus pais também não, né? Acho que é aquela coisa, né? Geralmente o pessoal fala nas famílias, né? Padre é bom filho dos outros, né? Mas a própria família, às vezes, não é que espera, né? Sonha com netos, enfim, né? Toda aquela coisa. Então nunca foi essa realidade. Mas em março de 2008, diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, fui me entregando a Deus naquilo que eu sentia o desejo, a vontade de estar. Então, confissão, Eucaristia, estar mais tempo na igreja, mais tempo em oração, palavra de Deus, terço todos os dias, foi aos poucos. Aos poucos eu ia colocando uma coisa ou outra a mais na minha vida de fé, nas minhas práticas de piedade. Março de 2008. Então, fiquei de março até setembro com isso dentro de mim, com esse desejo de servir a Deus, mas não sabia o que era. Não sabia o que era congregação religiosa, o que é diocese, como que fazia, não fazia a menor ideia, a menor ideia. Comecei a pesquisar, pesquisando. Até que setembro de 2008, na época tinha ido algumas vezes à Canção Nova, então escrevi uma carta à Canção Nova, pelo fato de eu gostar dessa questão das artes, do teatro, enfim. Canção Nova tinha companhia de artes, aquilo me chamou a atenção, então eu escrevi uma carta para lá para fazer um acompanhamento vocacional lá com eles. 2008. Eles mandaram uma carta para mim, um monte de requisitos. Eu não tinha nenhum deles, né? Porque era maior de idade, tinha que estar trabalhando e aquele monte de coisa. E eu não tinha, mas respondi todos dizendo que gostaria de fazer a caminhada. E aí, mesmo assim, eles me chamaram para começar a caminhada vocacional lá no início de 2009. Então, comecei a caminhada com eles em 2009. Lá na Canção Nova, a Canção Nova faz parte da família salesiana. É uma comunidade, né, que faz parte da família salesiana. E lá eu me encontrei com Dom Bosco novamente. Por que novamente? Falo novamente porque o meu ensino fundamental eu fiz no Instituto Coração de Jesus, aí em Santo André, com as filhas de Maria Auxiliadora. Então, Dom Bosco foi o primeiro santo que eu conheci. Já era um amigo do céu, né? Enfim, já tinha devoção a ele. E muito me ajudou na caminhada. E aí, então, com a Canção Nova, eu pude retomar esse meu lado salesiano, essas minhas bases salesianas que eu nem, diríamos assim, conhecia, porque no tempo que eu estudei no Colégio das Irmãs, eu não fazia parte da pastoral ali, nunca tinha encontrado um padre salesiano ali, enfim. Então, não havia nenhum desejo ali, então, com essa questão dos salesianos. Depois, na Canção Nova, que eu fui retomando muita coisa, e aí fui entendendo um pouco do processo. Aí depois, em 8 de dezembro de 2009, a urna de Dom Bosco estava na Canção Nova. Era uma urna com as relíquias de Dom Bosco, que estava rodando todos os países do mundo, acho que eram 3 urnas que estavam rodando os diferentes continentes,
em preparação ao bicentenário do nascimento de Dom Bosco, que seria em 2015. Então já estava rolando desde 2008. E aí, 8 de dezembro de 2009, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, um dia muito especial para a igreja, né? Claro, também para todas essas realidades vocacionais. Muitos padres foram e continuam sendo ordenados nesse 8 de dezembro. E também na família salesiana é um dia importante porque foi o dia que Dom Bosco fala que é o início da obra salesiana. Essa urna estava ali na comunidade Canção Nova, eu estava lá porque era aniversário do Padre Jonas de ordenação sacerdotal. E eu estava numa crise vocacional muito grande, né? Então, desde quando eu comecei a pensar vocação e comecei o caminho pela Canção Nova, não é que eu tinha as coisas acertadas de como seria, o que seria, quando eu entraria, enfim. Estava caminhando, né? Mas estava muito em crise, porque também sempre pensei sobre franciscanos, tinha essa questão dos diocesanos, depois tinha a milícia da Imaculada aí também, em São Bernardo, os calabrinianos. Quando eu comecei a caminhada vocacional, foi aí que eu me engajei nas atividades aí na Matriz. Eu lembro que foi uma missa de manhã, eu já ia à missa todos os dias às 7 da manhã aí na comunidade, e aí depois, quando eu comecei a caminhada vocacional, eu falei, não, quero também um engajamento de alguma forma na comunidade. Aí eu falei, acabou a missa de manhã, era uma semana de oitava de Páscoa, eu falei com o padre Giuseppe. Chamei ele para conversar depois da missa, o padre Giuseppe daquele jeito dele. E aí falei, padre, seguinte, né? Sou vocacionado, tô fazendo a minha Canção Nova, mas enfim, não sei o que vai ser e tal, e queria uma comunidade para me engajar. Não sei muito o que posso fazer, mas se precisar de gente para varrer a igreja. E aí foi isso mesmo. Eu comecei aí as segundas-feiras para ajudar o Nilson e a Maria a varrer a igreja, né? Então era o que eu, sei lá, né, sabia que podia fazer ali. Depois o padre também comentou, falou comigo, olha, você vem ao sábado também para você auxiliar no crisma. Então com a Ritinha também que está aí nos acompanhando, né? E a Claudinha, a gente ajudei, né? Estava junto com elas aí, elas que tocavam o barco para frente, eu estava ali só no auxílio para ajudar no crisma e também para servir como acólito, né? Eu nunca tinha servido, nunca tinha subido ao presbitério para ajudar, sempre achei algo muito lindo, né? Digno assim, distante. Mas o padre falou, vem sábado aí que eu vou te apresentar o pessoal. Tá bom. Aí eu cheguei sábado, tava na verdade na Marechal, fiz umas compras e tal, depois passei só para conhecer, porque depois eu já ia para casa, né? Então tava calor, enfim, tava meio, né, suado, tava de bermuda, sandália. E aí eu passei, falei com o padre, aí ele tava na sacristia, na época tava o Davi também, né, que servia. Eu falei, olá, padre Giuseppe, boa tarde, tudo bom? Vim conhecer aí o pessoal que o senhor falou e tal. Aí ele falou, beleza, bandido. Falou pro Davi, Davi, pega uma túnica para ele, que ele vai servir. Falei, não, não, minha gente. Falei, não, padre, imagina, eu nunca subi, olha, tô de bermuda, tô de... Mesmo assim, ele foi a primeira vez que eu subi, então, ali ao presbitério para ajudar como coroinha e acólito, fiquei perdido, né? Na época tava o Davi, o Felipe, o Marcos também, né? Que na época servia junto com a gente, praticamente era nós quatro ali que ajudava, né? Mais eles, né? Eu mais dava uma força, fui aprendendo. Então foi muito interessante, fiquei perdidaço lá, não sabia depois o que fazer. Primeira vez que a gente sobe no presbitério, parece que a gente nunca participou de uma missa, né? O que pega, o que leva, o que faz. Então foi o jeito do padre Giuseppe, né? De jogar a gente no fogo e vai dar. Enfim, então comecei o meu engajamento na comunidade aí também, em 2009. Com essas três atividades, né? E depois ficava também na acolhida, porque eu ia de manhã, ficava na missa, depois rezava o terço ali, e ficava na porta da igreja ali, estudava só à noite mesmo, faculdade, então ficava por ali, boa parte da manhã, ajudando o Nilson também nas coisas que fazia, muito querido. Enfim, com o 8 de dezembro, né, como eu falei, da urna de Dom Bosco e tal, renasceu em mim essa questão de buscar e me aproximar dos salesianos, de buscar conhecer algum padre, enfim. Comprei um livro do Terésio Bosco, que conta a biografia de Dom Bosco, tá até aqui. Esse livrão aqui de Dom Bosco, né, um calhamaço enorme. E comprei ele porque, apesar de eu ter estudado em escola salesiana, eu conhecia muito básico de Dom Bosco, o sonho dos 9 anos, tal, enfim.
E aí comprei e comecei a ler esse livro, e aí conforme eu li a história de Dom Bosco, isso foi inflamando dentro de mim. O desejo de conhecer mais. Eu lia a história de Dom Bosco com os seus meninos no oratório, o início da obra, as dificuldades que ele passou, enfim, a vida que eles tinham, e era com um sentimento que, se eu já tivesse vivido aquilo, como, não sei, né, ecoava muito dentro de mim aquilo que eu lia, né? Eu lembro que eu ia para a faculdade, colocava ele no meio dos livros, o professor dando aula, e eu lendo o livro, né, porque estava adorando o livro, assim, caramba, né, que da hora. Terminei de ler o livro, e aí, então, no outro ano, em 2010, eu continuei minha caminhada vocacional com a Canção Nova, os encontros vocacionais que fazia lá. Os encontros, na época, eram todos por Queluz, aqueles que queriam a caminhada para o seminário. Hoje eu sei que é diferente e tal, mas a gente fazia por lá. E comecei também a procurar os salesianos. Então, em maio, fui procurar uma novena de Nossa Senhora Auxiliadora na internet, maio de 2010. E aí, então, encontrei o site dos salesianos, porque já tinha mandado e-mail, num e-mail que procurei pela internet, mas já era e-mail passado, de site antigo, ninguém me respondia, né? E aí, depois, procurando essa novena de Nossa Senhora Auxiliadora, achei o blog de um estudante de teologia, né, que morava aqui nessa casa onde eu moro hoje. E entrei em contato com ele, e aí ele me encaminhou, então, para o vocacional da inspetoria. Falei com o padre Toninho, na época, falei, padre, eu não quero fazer caminho vocacional com vocês, eu já estou fazendo com a Canção Nova, eu acho que isso vai me confundir, mas eu quero me aproximar mais de vocês, acho que também as minhas raízes salesianas, acho que isso vai me fazer bem. E então me aproximei e comecei a conhecer mais os salesianos, as casas salesianas, as obras, o trabalho, leituras salesianas, enfim. Foi aí então que depois pedi um tempo da Canção Nova, porque essa chama estava muito grande com os salesianos, e fui vindo então para os encontros vocacionais, no acompanhamento, em 2010 todo, até que no final do ano decidi então que era isso realmente a que Deus me chamava, né? Olhava nos fatos, na minha história, e também a congregação, né? O padre Toninho falou, não, você também está aprovado pela congregação para entrar. Então, nesse discernimento conjunto, eu entrei. E de 2011, então, lá até esse ano 2020, então estou aqui, né? 2011 fiz o aspirantado em Pindamonhangaba, 2012 o pré-noviciado em São Carlos, 2013 o noviciado lá em Curitiba, aí 2014 no início do ano professei, 31 de janeiro, depois fiquei em 2014, 15 e 16 estudando filosofia em Lorena, São Paulo. Depois, 2017, morei em Pindamonhangaba como assistente dos aspirantes. É o primeiro ano de tirocínio, primeiro ano de assistência. Depois, no segundo ano, 2018, eu fui a Moçambique, na África, onde fiquei um ano em missão e era assistente dos pré-noviços. Foi um ano fantástico, incrível. Retornei e aí então em 2019 já me mudei aqui para o Alto da Lapa, São Paulo, onde eu faço a teologia no Unisal Pio 11 e agora estou no segundo ano. Então essa é um pouco da minha história vocacional. E aí então o que poderia falar assim mais sobre vocações, coisas da minha história, né? Então por que discernir salesianos e não outro lugar, enfim. Na época eu fiquei 3 anos, né? Como eu falei, então foi 2008 que nasceu esse desejo em mim, 2009 e 10, fiquei 3 anos pensando sobre isso, amadurecendo isso, rezando com isso. E posso falar, desde que isso nasceu em mim, posso, com toda certeza, nesses 3 anos, todos os dias eu pensava nisso. Minha família, meus pais e meu irmão, eles nunca fizeram nada para impedir, mas eles sempre me fizeram muitos questionamentos para falar, caramba, como assim, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, então queriam que eu fizesse, sei lá, alguma engenharia, né? Gostava também de medicina, alguma coisa do tipo. Então, só de eu ir pro teatro já era uma coisa diferente para a família. Quando eu falei, vou ser padre, a galera falou, bicho, virou de vez, né? Então, eles faziam muitos questionamentos para purificar isso, para me ajudar a discernir, que foram muito bons, porque eu falava, não, será que não é? Será que é? Será que... E depois, quando eu entrei, foi muito intenso com essa questão familiar, porque sempre fomos muito juntos, muito apegados, então saí de casa com 19 anos, sou caçula, né, aquele apego todo com família, então foi muito forte esse impacto da família,
mas em todo o processo depois eu vi a grande graça que Deus realizou na minha vida e na minha família também. Dom Bosco diz que quando um jovem sai de sua casa para servir a Deus, é Jesus que ocupa o lugar na família. E eu pude ver muito isso concreto, né, na realidade familiar. Meus pais, que antes tinham uma certa dúvida, um questionamento, talvez, eles foram entendendo também esse processo e foram ficando radiantes também, a ponto aquela coisa que você vai para casa e os amigos dos seus pais, né, já estão sabendo, seus pais já falam para você ir visitar não sei quem, que quer a visita do amigo seminarista. Essas coisas, né? Então, muito bonito. Eles nunca me impediram, nunca fizeram nada para me atrapalhar, muito pelo contrário, né? Sempre me apoiaram. Se é para sua felicidade, vai, por mais que talvez para a gente seja algo diferente, né? Então, questão familiar. A vocação, gente, o primeiro lugar que nasce é na família. Claro, nós temos histórias vocacionais que, às vezes, as realidades familiares são bem diferentes. Tem um padre salesiano, por exemplo, que a família é do Japão, a família é budista, e ele é padre. Então, até quando ele decidiu a ser padre, então, no seminário, foi um choque para a família. Então, há vocações realmente que diferem, mas a família tem um papel muito importante no cultivo da fé e da vocação das pessoas, né? Seja vocação a vida religiosa, ao sacerdócio, também é um matrimônio. É fundamental. Uma família, por exemplo, que às vezes vive muitos conflitos. A realidade dos salesianos trabalha com a juventude, a gente acompanha a juventude. E a gente vê o quanto que muitos jovens não têm o desejo de formar uma família, porque a experiência familiar que viveram foi muito forte. Às vezes de abuso, de problema com bebidas, com violência doméstica. E às vezes o jovem cria uma barreira e fala: eu não quero uma família, eu não quero casar, eu não quero passar por aquilo que minha mãe ou meu pai passaram. Então, um testemunho familiar é fundamental para qualquer tipo de vocação, seja o matrimônio, mas também a vida religiosa, o sacerdócio, né, essa caminhada. Então, a vida de fé, primeiro ponto que eu coloco, a vocação nasce na família. Né? Geralmente, como eu falei, via de regra. Há exceções, Deus é sempre muito dinâmico e criativo, mas a via de regra é na família. Depois, quando eu comecei a fazer a minha caminhada vocacional, eu retomei toda a minha história de vida. Então, fui fazer um balanço de toda a minha vida, toda a minha história. E eu fui vendo na minha história traços do chamado de Deus. Então, para dizer, Deus nos chama em nossa história. Ele chamou o Michel com tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho. Como falei para vocês, eu nunca tinha servido até então como acólito, como coroinha, nunca tinha pensado em ser padre. Então, quando isso nasceu dentro de mim, eu mesmo me questionava, falava: caramba, se eu estou ficando doido, será que... E Deus ia mandando seus sinais de formas muito sutis, através de pessoas, de diversas formas, da experiência de oração, da palavra, né? Às vezes sinais mais intensos, às vezes delicadezas. Então, quando Deus nos chama, é preciso com que nós estejamos atentos numa vida de oração. Então, falei da importância da família, falo da importância da oração. A vida de oração é fundamental para a gente discernir o chamado de Deus na nossa vida, o que Ele quer de nós. Se a gente... vocação é chamado. Se a gente não faz silêncio, a gente não escuta ninguém chamando. Se a gente está no auê, se a gente está na confusão, enfim, a gente não vai escutar ninguém chamando. Mesmo no tempo que eu fiz o meu caminho vocacional, que nem eu falei, tive dúvidas sobre várias congregações, talvez, que poderiam ser. E aí eu tinha que silenciar e rezar para ver realmente o que era, né? Para onde que era, para onde que seria. Então, a vida de oração, o silêncio, né? A oração em silêncio nos ajuda muito. Tinha uma oração dos franciscanos, que é o se colocar diante do crucifixo e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Né? É isso. Eu rezava isso constantemente, constantemente. E sentia esse ardor nascer, o desejo de entrar logo em algum lugar, mas não sabia o como, onde. Então, cultivando, né? A espera. Né? É preciso com que isso amadureça. Então, família, oração,
a oração é fundamental para a gente discernir a vocação e depois para continuar também na vocação. Uma oração não persevera sem oração. Pode ser que você seja perseverante, mas talvez não fiel. O importante é a fidelidade ao projeto de Deus, não a perseverança. Às vezes há muita gente que permanece na sua vocação, do sentido assim, é padre, é seminarista ou é casado, mas já não é mais fiel à sua vocação. Às vezes é um mau testemunho de família, de padre, de seminarista, enfim. Perfeitos, né, não somos mesmo, mas essa luta constante pela fidelidade. Então a oração é fundamental. Família, oração, e aí a oração eu coloco muita experiência com a palavra de Deus. Deus me falava muito e fala, né, enfim, através da palavra. Então, através dos estudos, diariamente, eu lia a Bíblia, fazia ali os estudos, enfim. Meu pai uma vez até falou, você está escrevendo a Bíblia de novo? Porque às vezes, né, me empolgava ali e, nossa, aquilo me enchia e eu sentia aquele desejo de ir. Muitas vezes minha mãe falava, Michel, mas servir a Deus não é só ser padre. Eu falei, não, eu sei, mãe, mas eu sinto que é mais, que Deus me pede mais, eu quero mais. Então, era esse desejo do querer mais, de falar, eu quero isso para minha vida toda, também eu via nisso um sinal de Deus. Ok? Então, dentro da oração, leitura da palavra. Consagração a Nossa Senhora. Aprendi isso também na minha caminhada vocacional. Consagre todos os seus dias. Acordou, consagra a sua vocação a Nossa Senhora. Entrega a ela. Ela é a nossa mãe que guia. Nossa, quantas vezes que nesse caminho vocacional, seja no discernimento, seja depois que eu entrei, momentos de tribulação, e foi ela, com gestos muito concretos, que me ajudaram, né, na caminhada vocacional. Então, Nossa Senhora também fundamental. Depois, outra coisa importante, a vida comunitária. A vida na matriz foi muito importante para mim, para amadurecer também, discernir a vocação. É através dos trabalhos na vida comunitária que a gente vai discernindo também a nossa vocação. O que é, o que não é, nossos dons, porque todas as congregações, enfim, todos os lugares são muito bons, as propostas são muito bonitas, mas é preciso discernir qual talvez seja ali o meu lugar, né? Então, como eu falei, Deus chama na história e a gente discerne isso também dentro da vida comunitária. Além ali da comunidade, eu participava de um grupo de jovens, dos Jovens Sarados, né, que hoje também aí ganhou núcleos em vários lugares, enfim. Mas quando eu estava era pequeno ainda, né, era um grupo de jovens ali de oração, aquela coisa toda. E também foi nesse trabalho com a juventude, estar próximo da juventude, no acompanhamento, eu mesmo sendo jovem, que eu também fui discernindo. Apesar de gostar da renovação carismática, enfim, eu nunca, diríamos assim, tive esses dons carismáticos, né? Nunca me senti à vontade, assim, no sentido de falar, né? Então, que nunca forcei barra. Mas dentro do grupo de jovens, como eu gostei sempre muito de estudar, gostava de ler livro de santos, a Bíblia e tal, então, um jovem ou outro que tinha, às vezes, uma crise familiar, alguma coisa do tipo, às vezes o coordenador falava, conversa lá com o Michel, tal. Então, nesse trabalho de conversar com os jovens, de acompanhar os jovens, eu fui discernindo aquilo que também é a vocação salesiana, que é para os jovens, do acompanhamento, né, da partilha, enfim. Para dizer, né, isso foi uma das coisas. Na minha vida, também namorei, né, antes até de pensar em vocação, anos, né, enfim. Fiz uma experiência de namoro, para dizer, nisso também para mim foi discernimento, porque foi um namoro bacana, mas também era adolescente, enfim, mas eu me sentia muito preso, né, por mais que minha namorada não era ciumenta, enfim, mas eu me sentia muito preso no namoro, assim. Então, para mim também isso foi vocação, eu me sentia mais para ajudar geral, né, diríamos assim, para estar disponível para geral quando precisassem, quando me enviassem, enfim. Para dizer, também nas pequenas histórias que a gente, quando eu fiz essa experiência de namoro e sentia isso, nem pensava em vocação, nem pensava. Anos depois, né, que eu fui pensar sobre isso. Mas quando a gente olha para nossa história, a gente vai vendo que Deus ali e aqui vai, né,
O fato de eu ter estudado no Colégio das Irmãs, em Salesianas, né? Também conheci Dom Bosco ali e tal. Então, tudo isso foi sendo amarrado, né? Deus vai amarrando a nossa história, vai nos conduzindo até então levar para onde Ele deseja, né? Então, vida comunitária, família, experiência de oração, palavra de Deus, consagração a Nossa Senhora, vida sacramental, fundamental, né? Eucaristia, o terço, enfim. E vida comunitária, né? É importante que a gente esteja em uma comunidade fazendo aquilo que a gente sabe, faz, né? Que nem eu falei, eu cheguei pro padre e falei, padre, sei lá, quero ajudar a varrer, né? Vamos varrer a igreja. Então é isso, né? Então esteja ali também que isso ajuda. E depois acompanhamento, um bom acompanhamento vocacional. E aí eu falo tanto talvez para jovens que estejam, né, aí nos assistindo, ou que vão ver essa live depois, ou também adultos, né, que estejam aí acompanhando. A igreja tem falado muito sobre isso, né, inclusive no Sínodo para a Juventude foi falado sobre isso, o acompanhamento dos jovens. Então, você, adulto que já descobriu a sua vocação, é importante também dentro da igreja você estar atento às realidades vocacionais, ajudar com que os jovens descubram a sua vocação. Hoje a gente tem muita proposta aqui fora, 1000 propostas, né? YouTubers e essas coisas todas que às vezes vão cativando, chamando a atenção dos jovens, mas que às vezes são coisas que não são consistentes. E os jovens às vezes vão ficando meio perdidos, não sabem para onde seguir e tal, confunde vocação, profissão e enfim. Então é muito importante alguém que acompanhe. Na época, o Padre Giuseppe, então, né, quem esteve aí, a gente conversava e partilhava muito. O Padre Giuseppe na lata, né? Então, muitas vezes chorei com ele, pensei em desistir, e ele acreditava na minha, acho que ele acredita na minha vocação mais do que eu mesmo, né? De falar, não, né? Vamos para frente, eu acredito em você e tal. Então é importante também a gente viver esse processo junto com a juventude, ajudá-los, né? A discernir, a acompanhar, a partilhar, a discernir os traços da vocação, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que pode ser fuga. Às vezes também há muita gente querendo se refugiar dentro de uma casa religiosa, num seminário, ou até numa vida matrimonial, também não é por aí. Por isso que é importante a gente criar esses espaços de fala, de partilha, para que as pessoas falem, né, aquilo que é as suas alegrias, suas tristezas, né, suas angústias, para que seja bem acompanhado também a vocação. É isso aí, acredito que a nossa missão é essa também na comunidade, ajudar a despertar vocações, com certeza, né? Pelo testemunho de vocês, jovens, né? Eu acho lindo, né? Vocês, e aí na comunidade tem muitos, né? De vocês, casais, jovens que cresceram aí na Fanuel, agora, né? Geral tá aí com filho já, casados, são jovens, então esse testemunho é lindo, lindo, eu acho muito bonito, fundamental também, dentro da comunidade, né? No acompanhamento, enfim. Então, show de vocês, estão de parabéns, é isso mesmo. Ajuda a comunidade também é para isso. E dentro e vocações também dentro da própria comunidade, né? Vocações de serviço, de trabalho, enfim. Certo? E aí eu acho que é um pouco isso. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma outra coisa, talvez que é muita coisa, né? Mas aí como nós temos aí 40 minutos, a gente está quase chegando ao fim. 40, 50, né? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou talvez alguma outra coisa que eu não falei, que vocês, né, queiram colocar aí, pode falar, né? Aí, enfim, né, discernir então para a vida religiosa, como falei, esses trabalhos com a juventude, essa minha questão com a juventude em minha história, me ajudou a ir mais para a questão com os salesianos, também a minha formação no Colégio Salesiano, né, porque também estou muito do trabalho dos migrantes e refugiados também de Scalabrini, né, a Missão Paz, e agora a gente tendo todo esse trabalho, né, com o Papa Francisco falado tanto sobre refugiados, migrantes, olha, também me encanta bastante, né? Mas é a questão do olhar para a história. A gente tem muitas coisas, né, que dá vontade de fazer, de estar. Queria ser médico também, cameliano, né? Hoje eu tenho contato com os camelianos no meio dessa pandemia aí, falo com eles, morro de vontade de ir lá já como voluntário, mas por causa da pandemia, aqui em casa nós somos em 40 pessoas, né? De diferentes lugares do Brasil, tem irmãos que são da faixa de risco, então por isso não me permitiram sair para ajudar nos hospitais de campanha por aí, mas morro de vontade também. Então, para dizer,
A gente tem 1000 possibilidades, mas na história a gente vai reconhecendo também. Não dá pra gente ser tudo na nossa vida, tem que também ter o chão. E se lançar. Como eu falei, eu fiquei 3 anos discernindo, muitas vezes deu medo, falar, caramba, eu falava, gente, isso não é pra mim. Mesmo depois que eu entrei, às vezes até hoje eu falo, meu Deus, Deus tá louco de me chamar, como assim? Não faz o menor sentido, né? Será que... Mas é isso, gente, Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. A gente vê aí a vida de Santo Agostinho, por exemplo, a gente vê a vida de Santo Inácio de Loyola, eram santos que eram vida louca, não são santos que foram coroinhas, acordes, essas coisas, tudo. Vida louca, né? A mãe de Santo Agostinho, né, sofreu com ele tantos anos rezando. E imagina depois a contribuição, né, Santo Agostinho convertido, a contribuição dele para a igreja, para o mundo, né, com a filosofia de Santo Agostinho. Santo Inácio de Loyola, né, se não tivesse Santo Inácio, a gente não teria hoje um Papa Francisco, por exemplo, aí. Então, para dizer, a gente tem que falar sobre realidades vocacionais, tem que motivar as vocações, não pode ter medo. Nós somos pequenos e limitados mesmo, como juventude, mas parece que Deus gosta da gente, assim, né? A gente vê Nossa Senhora, São José, vários outros personagens que foram chamados na Bíblia eram jovens, né? Eram jovens, talvez porque o jovem tem essa coisa de vamos ver o que vai dar, sabe? Vem comigo que no caminho eu tenho um plano, né? No caminho a gente se fala. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais, é perigoso, cuidado, tal, né? Aquela coisa de pai, de mãe, enfim. Quando a gente é jovem, fala, não, vamos ver o que vai dar. Talvez por isso que eu acho que Deus chama tantos jovens, porque tem essa coragem de falar, né, vamos nessa, vamos nessa. Então, não ter medo. O pessoal tá mandando aqui também perguntas, né, então quem tiver aí pode mandar. A Elide tá mandando, de tudo que eu vivi hoje, qual foi a minha maior dificuldade e como eu superei? Olha, acho que a maior dificuldade nesse tempo que eu vivi são muito intensas, assim. Primeira coisa com relação à dificuldade, eu falo para o pessoal. Às vezes o pessoal fala, a vocação, a vida do seminário é algo muito difícil, e colocam sempre como se fosse algo mais difícil do que a vida matrimonial, por exemplo, enfim. Eu acho que, seja na vida matrimonial, seja na vida religiosa, na vida presbiteral, todos nós temos dificuldades. O difícil hoje na sociedade que a gente está é fazer compromissos, fazer compromisso. A gente não está numa sociedade de fazer compromisso. Está na sociedade do supérfluo, né, do raso, do superficial, do rápido, né, pum, tal. Então, falar de fazer uma caminhada, né, todo mundo que me conta fala, nossa, você já é padre? Eu falo, não. Fala, nossa, mas faz 10 anos que eu falo, pois é. Então, caminhos longos, compromisso, isso muitas vezes hoje não está em alta. Então, acho que isso hoje em dia é a maior dificuldade, seja para qualquer vida que a gente queira. Você fazer um compromisso e buscar ser fiel a isso, né? A igreja, a sua família, enfim. Então, acho que esse é o principal, desmistificar um pouco isso de que a nossa vida seja mais dura, enfim. Né? Olha, um pai e uma mãe hoje para criar um filho, né? Meu Deus do céu, para educar um filho, eu fico pensando se não é tão até mais difícil, né? É muito intenso. Então, para dizer, todas as questões vocacionais têm as suas também dificuldades, né? Que nós somos chamados a superar. Então, nesse processo, o processo de você sair de casa, de você para ir para um lugar que nem eu escolhi a Deus. Todo mundo aqui escolheu a Deus, mas ninguém se escolheu, né? Então, eu não escolhi meus irmãos. Então, a vida religiosa também, a vida de comunidade, muitas vezes é intensa. Teria talvez várias experiências aqui, coisinhas para falar para vocês. Mas a mais forte que eu vivi foi o ano que eu morei em Moçambique, realmente. Eu fui para lá, eu não fiz nenhum curso de formação para ir para lá no sentido missionário, só a experiência que eu tive ao decorrer do ano, da formação dos anos anteriores. Então, falava sobre missionários, vinha missionários falar para a gente, mas eu não tive nenhuma formação específica sobre vida missionária, enfim, tal. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, também estava em comunidade salesiana, lá tinha internato, eu cuidava dos pré-noviços, aqueles que estão no segundo ano da formação, também tinha paróquia e uma escola técnica. Eram 60 internos, 64 internos. E a realidade da África, Moçambique, né, entre os 10 países mais pobres do mundo, aquela realidade de miséria todos os dias diante dos nossos olhos é muito forte, muito forte. Aquilo mexeu muito comigo, né? Quando eu cheguei lá também, havia um histórico de missionários que já haviam passado por lá,
a questão da raça é muito forte lá, então você ser um branco, né, em meio dos negros também, isso era muito forte, enfim. E no começo eu não entendi um pouco isso, né, eu fui entendendo com o tempo, que não era uma questão pessoal, era uma questão histórica, era uma questão social, era uma questão de projeção, enfim. Então, até eu ganhar o meu espaço ali, foi um bom tempo. Então, os primeiros meses, né, da minha experiência em Moçambique foi muito forte. Eu lembro que eu conversava com o meu diretor espiritual aqui no Brasil, também com a psicóloga, partilhava, me questionava até se eu não estava entrando numa síndrome do pânico, em depressão, sei lá o quê, porque era muito forte, né? Você estar fora da sua cultura, numa realidade de miséria muito grande, e às vezes você não ter o que fazer, assim, né? Aqui no Brasil, apesar de muitas pobrezas que nós temos também, tal, mas a gente consegue, arrecada, faz coisa, tal, enfim, e lá muitas vezes não é assim. Então foi muito forte esse tempo. O ano lá, para dizer, né? A minha ida para lá, os primeiros meses lá, depois, enfim, depois mais ou menos de 6 meses, 4 meses, vai, já a coisa já estava mais acalmada, assim, e aí depois fui nesse vínculo com os jovens, tal, todo o processo, e aí foi só graça, fantástico, eu não queria mais voltar. Mas voltei também uma semana antes do meu tempo previsto pelo falecimento do meu pai. Meu pai faleceu quando eu estava lá. Ele ficou doente em 2 dias, 3 dias assim, ele faleceu. Então foi a experiência mais forte que eu vivi no ano todo, para dizer assim, o ano, né? Do início ao fim lá, foi muito intenso, foi muito forte, foi assim, de falar, nossa, não vou aguentar, não vou dar conta, isso não é para mim, chega. E aí como eu superei, como eu falei para vocês, Nossa Senhora, né, Maria, se apega a ela, Dom Bosco, né? Enfim, a igreja fala, Dom Bosco também sempre falou isso, confiem a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora e São José. Ontem a gente começou, né? Mês de maio, mês de Maria, começamos no Dia do Trabalhador, Dia de São José Operário, primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. Então a gente começou aí com a Sagrada Família. Então, Sagrada Família, né? Devoção a São José, Nossa Senhora, para mim foi fundamental para me ajudar em caminho de estar com Jesus. E às vezes quando a gente entra numa crise, alguma coisa do tipo, às vezes a nossa tendência pode ser diminuir a nossa oração. E aí, na verdade, a gente tem que aumentar. Mesmo que a gente não entenda ou não esteja sentindo nada. Que a gente passa por isso. Então, o que me ajudou muito lá, assim, para falar assim, mas além de tudo isso que eu já falei, que dei dica e tal, o que ajudou muito concreto ali foi meditação. Né? Fazer meditação lá foi importante. Então, acordava todo dia de manhã mais cedo, lia ali, né, alguns salmos que eu gostava sempre de estar ali, né, como o Salmo 90, Salmo 23, né, 27, enfim. E depois meditava, né, na vida de Cristo, na cruz de Cristo, né, todo o sofrimento que ele passou. E aí essa meditação me ajudava muito a me acalmar e, né, regular as coisas dentro de mim, né? Então, acho que essa foi a experiência mais forte, né, essa experiência mais intensa, e superei dessa forma. Beleza, Ed? Respondi? Carla Souza, obrigado, viu? Obrigado pelo parabéns aí, pela história. Rezem por mim, viu, gente? Rezem pelas vocações. Renato, obrigado. O senhor sabe, né, o quanto o senhor também e a Marilda foram especiais também nesse ano de 2018, né, para mim e para minha família. Obrigado também, Irismar. Nilson, Nilson, saudades. Nilson mandou aí, né? Um dia você me disse que nunca deveríamos desistir de ninguém. Isso foi gravado, meu amigo. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse amor. Eita, nós, né? Tá aí, Nilson, dando tapa na cara, né? Devolvendo as coisas, porque a gente fala as coisas e depois a gente. Mas era isso. Na verdade, com o Nilson também, eu gostava muito ali. Em São Bernardo também tinha a Missão Belém. Às vezes eu até fiquei chacoalhado pela Missão Belém. Tenho contato com o Padre Paulinho também, até hoje. E ali tinha essa questão, né? Aí na Matriz tem os moradores de rua, né? Os bêbados que vão aí, os jovens que às vezes ganham dinheiro no cofre, né? E tinha tudo isso. E o Padre Giuseppe, né, e o Nilson, né? A galera já tá aí faz
muito tempo, já sabe a manha toda, né? E eu era jovem ali, adolescente, chegava todo meninão e falava, não, tal. E aí falava pro Nilson isso, não, Nilson, a gente não pode desistir de ninguém. E é isso muito que eu acredito, por mais que às vezes, né, gente, a gente fala, não dou conta, né? Mas eu acho que é isso, a gente não pode desistir de ninguém, porque Deus não desiste da gente, né? Na minha história, na minha vocação, né? O que eu mais rezo para Deus é falar, Deus, não me permita que eu... Porque, claro, a gente tem igreja, tem instituição e tal, mas o principal é essa caminhada com Deus. Fala, Deus, não me permita nunca que eu me afaste de ti. Então, se Deus não desiste da gente, se toda vez que a gente vai lá confessar, a gente recebe perdão, por que a gente vai desistir dos outros, né? Por mais difícil que isso seja em algumas situações, mas é evangelho, né? É Cristo. Se fosse fácil, não seria o cristianismo. Renatão, no carisma salesiano, depois da ordenação, vocês podem ser ligados para comunidades fora do país de origem ou geralmente ficam no país de origem? Gostaria de viver a vocação aqui ou fora? Então, Renato, depois, assim, como congregação, nós somos ordenados, geralmente a gente fica na própria inspetoria. Os salesianos aqui no Brasil tem 6 inspetorias. Então, Sul, São Paulo, Nordeste, BH, Norte, Manaus e Campo Grande. Então, são as 6 inspetorias. Eu sou da inspetoria de São Paulo, porque sou aqui de São Paulo. Toda a caminhada, fora esse um ano ou outro que fiz fora, é aqui. Depois de ordenado, via de regra, eu fico aqui. Em São Paulo mesmo, no estado, na própria inspetoria. Se a congregação, Roma, pedir por algum motivo eu vá para outro lugar, então eu vou, pela obediência. Difícil acontecer, mas acontece. Por exemplo, tem um irmão nosso, Roma pediu para que fosse um padre para Angola, para ajudar lá na pastoral vocacional, na pastoral missionária, na pastoral da juventude. Pediu para São Paulo. Então o inspetor olhou todos os irmãos e falou, eu acho que esse irmão aqui tem mais o perfil. Falou com o irmão falou, beleza, partiu. Tá lá até hoje, não quer mais voltar. Então tá lá. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, eu posso pedir também. Então, seja desde agora ou depois, eu posso pedir para fazer uma experiência, para ser missionário fora. A experiência que eu fiz em Moçambique foi meio que um contrato, assim, entre inspetorias. Então foi só um ano, algo bem acertado. Essa experiência adjacente na congregação, eu peço para Roma, eu escrevo uma carta para Roma. Então, Roma avalia, consulta aqui para ver se está tudo bem, porque às vezes há muitas pessoas que querem ir para a realidade missionária para fugir das dificuldades da sua inspetoria. Ou porque entrou na vida religiosa, pensou que era uma coisa, se frustrou e aí quer fazer uma experiência missionária para ver se, sei lá, entendeu? O que geralmente acabam se frustrando, e, enfim, porque não é assim, né? Consultando a inspetoria fala, beleza, a pessoa realmente tem perfil, então Roma chama, a gente vai para Roma, faz um curso lá na nossa casa-mãe de alguns meses, curso missionário, e depois eles nos enviam para onde eles quiserem, qualquer lugar, né? Qualquer lugar mesmo. Então, a gente fica à disposição da congregação. E lá a gente fica durante anos, né? Se acontecer alguma coisa, talvez a pessoa não se adaptar, entrar numa depressão, uma coisa assim, ela pode pedir para voltar, né? Mas a ideia é ir para ficar pelo menos ali uns 5 anos. Né? Então, é essa possibilidade. E se eu quero viver aqui ou fora, olha, não sei, Renato. Na verdade, assim, na minha vida, Renatão, Renato, gente, ele foi do nosso Crisma, um menino querido, maravilhoso, vocês conhecem aí, né? Só para dizer, mandar um abraço para ele, para a família. Depois ajudou como acólito, né? Uma alegria ir aí e a gente serve junto. Abração, viu, Renatão? Nossa, menino de ouro. E para dizer assim, eu acho que o mais importante na nossa vida é a vontade de Deus. Então, acho que isso é o mais importante. Em Moçambique, eu aprendi muito isso. A gente pode... eu conheço irmãos, até leigos, que são mais missionários e nunca saíram da sua cidade do que, às vezes, um padre que saiu do seu país para ir para lá. Né? Às vezes tem. Para dizer, o ser missionário, o ser cristão, o nosso principal objetivo é a vontade de Deus. Maria Teresa de Calcutá falava, se Deus te chama a viver num castelo, viva num castelo. Se Deus te chama a viver numa choupana, viva numa choupana. O mais importante não é o lugar, mas a vontade de Deus. Então, o que eu peço a Deus é para que Ele me ajude a nunca negar para Ele o que Ele me pedir. Se um dia Ele me pedir algo fora assim, para que eu nunca negue, né? Então,
Isso é o que eu mais peço para ele. No hoje, não sei. Como eu falei, na minha caminhada vocacional, eu tive muito esse ardor missionário, vivi em Moçambique, foi fantástico. Mas agora não sinto que Deus me chama realmente a estar aqui e fazer bem a teologia, viver aquilo que eu estou vivendo. Depois, com certeza, ele vai iluminar através também dos superiores, enfim, para onde vou, né? Falei sobre Maria Teresa, outra coisa que ajuda muito também na nossa vocação, gente, é ler livro de santo, viu? Recomendar livro de santo, ver a história dos santos, ajuda pra caramba também a discernir a nossa história, beleza? Hélide, respondi. Fernanda, valeu. Obrigado, viu, gente? Obrigado também a Lourdes. Valeu, Rosângela. Obrigado também. Um grande abraço. Acho que é isso, né, gente? Deu aí 53 minutos, já passamos. Meio-dia aqui é o nosso horário de almoço. Mas acho que é tudo isso, né? Falei um pouco da minha história vocacional, dos pilares que eu acredito que são importantes para a gente cuidar na vocação, enfim. E no mais é isso mesmo, vida de oração está sempre aberto à criatividade de Deus. Deus é criativo, ele chama quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Enfim, né? Fantástico a criatividade, o senso de humor dele, né? Eu falo senso de humor porque para ter me chamado ele tem um senso de humor incrível. Então, é isso, né? Não ter medo, seguir, ajudar a juventude também que está aí discernindo a própria vocação, a construir famílias santas, vocações santas, seja lá onde for. E o levantou, ajudar, né? Nosso objetivo de comunidade também é ajudar a levantar. O Papa Francisco muitas vezes fala isso, de comunidades que às vezes, ou a gente, né, estando, correr esse risco de não ser pessoas que ajudam a levantar, mas às vezes ajuda a pessoa a empurrar, não levantar. Então é importante a gente estar ali, né? Realmente se cuidando, se amparando, fazendo o que a gente pode, né? Obrigado, valeu. Valeu também, Rita, mandou aqui, né? A gente demora. A Rita também viu tudo isso, né? Porque quando eu essa caminhada toda era uma angústia muito grande, porque eu queria ir logo para algum lugar, entrar, fazer minha caminhada, mas não sabia o que era, como era, né? Porque não tinha essa experiência. Então é muito bacana. Na Judite, que legal, Judite, que bom que ajudou. Você também. Gostoso, né? Ouvir histórias vocacionais. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado por escutarem também. A gente narrar a nossa história vocacional, escutar também histórias vocacionais sempre recordar os feitos de Deus na nossa vida. Assim como dizia o povo de Israel, que é sempre os feitos de Deus na própria vida e na própria história, né? Então, isso é fundamental, me faz muito bem. Muito obrigado também, né? Espero que tenha ajudado. E vamos rezar então uma Ave Maria, né? Rezo pela comunidade, por todos vocês, pelo trabalho bonito que fazem. Muito obrigado a todos aqueles que, né, interagiram aqui, por aqueles que me acompanham desde o início lá, né, a Rita, a Fernanda, né, Elide, enfim, todo o pessoal, o Renatão também, que de certa forma não, viram tudo nascer, amadurecer, crescer, as crises, né, muitas vezes conversava, partilhava, e aquela angústia do que vai ser, como vai ser, o que eu faço, onde eu vou, e enfim, né, um adolescente, um jovem, mas com certeza cada um de vocês também foram fundamentais no início e aqueles também que são da comunidade continuam, né, aí a Lourdes, Rosângela, né, o Renato, enfim, o Nilson, nossa, Nilson, né, imagina, o melhor sacristão do mundo, para dizer o quanto que isso também me ajudou a discernir a minha vida, a minha história, a persistir. Se não tivesse, talvez, vocês ali, todo mundo, a comunidade, não sei, pode ser que não teria feito essa caminhada, né? Então, valeu, viu, galera? Muito obrigado para cada um de vocês. Vamos rezar, então, uma Ave Maria. Dom Bosco, eu falei do 8 de dezembro, né? Nesse 8 de dezembro, ele encontra um jovem, Bartolomeu Garelli. Ele narra, enfim, não vou contar toda a história aqui porque é longa. Mas era um jovem que era órfão, não sabia fazer a coisa, escola, enfim, tal. E aí, Dom Bosco tenta puxar assunto com ele, né? Enfim, pergunta o que ele sabe fazer, não sabe fazer nada. Tal, até que Dom Bosco pergunta para ele se ele sabe assoviar. Assoviar ele sabia. Então Dom Bosco conquista o jovem a partir daí. E aí ele já propõe para o jovem começar a catequese, o menino topa e Dom Bosco fala, então vamos começar agora. E aí eles começam então com uma Ave Maria. E Dom Bosco fala que toda a congregação salesiana nasceu através dessa Ave Maria. E eu acho fantástico, porque a congregação salesiana hoje está em mais de 130 países do mundo,
trabalhando com a juventude nessa área de educação. Você jovem também que nos assiste, se você tem um interesse, né, quer conhecer, é só, né, mandar um salve aí pra gente, que a gente também faz esse acompanhamento, né, esse discernimento também é importante. E por essa Ave Maria, a congregação está em todo, né, o mundo. Então, que nessa Ave Maria que a gente vai rezar agora, a gente possa colocar todas as vocações aí da comunidade, né? Aí também sempre foi uma comunidade muito fecunda de vocações para N lugares, né? Seja religiosas, sacerdotais, né? E também matrimoniais. Então, rezando essa Ave Maria pela comunidade, por cada um de vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho bonito que fazem, e para que Deus, né, desperte, para que Nossa Senhora acompanhe, né, dê força aos jovens que estão nessa caminhada, né, tantos aí que estão nessa caminhada, fazendo lives hoje também, e para que chame também tantos outros também para essa missão, né, para que ajude a discernir. Nossa Senhora também cuide, nesse tempo de pandemia, de todos os enfermos, todos os profissionais da saúde, todas as pessoas que se sentem angustiadas, em depressão, ansiedade também, no meio dessa pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso, galera. Valeu. Bom estar com vocês, né? Vou lá que está na hora também do almoço. Vocês também devem estar para fazer almoço. E não tenham medo de seguir a vontade de Deus na própria vida. Às vezes é umas coisas muito loucas, a gente não entende nada, né? Mas vale muito a pena. Depois a gente vai entendendo aos poucos. Às vezes quando a gente acha que entendeu, a gente percebe lá na frente que não tinha entendido nada, que tinha mais coisa. Porque Deus é incrível, Ele vê o todo, tá bom? Não tenhamos medo de seguir a Cristo, bom pastor, de se deixar pastorear por Ele e seguir a nossa vocação, tá bom? Já viram que eu falo demais? Chega, senão eu não vou almoçar e nem vocês, né? Mas precisando também, já falei para Alejandro, precisando a gente tá aí, faz umas lives, partilha também a vida com vocês, viu? Pessoal, um grande abraço para toda a juventude da nossa comunidade, galera aí da Fanuel, né? Nova e velha guarda, enfim, né? Para Alejandro, todo mundo, né? Aí os ministros extraordinários da Eucaristia, galera que reza pela gente, muito obrigado. A vocação se sustenta com a oração da comunidade também. Não tenho dúvida que se eu estou aqui também é pela oração de vocês, tá bom? Valeu, galera. Ótimo final de semana. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Uma musiquinha de fundo aqui para acabar. Tenho que cumprir, continuar os passos. Aí. Valeu, gente. Obrigado. Bora lá, ó, jogar as redes. Jogar minhas redes. Valeu. Onde o Senhor me andar. Sério, pode chamar. A gente tá aí. Tempo de pandemia, nossa missão continua, né? Estamos aí pelas redes. Valeu. Deus abençoe, gente. Bom final de semana. Sabadão, domingão. Valeu.